Vladimir Putin tem um novo inimigo, e é o único homem que ele não pode simplesmente chamar de traidor. Um alto general russo acabou de se voltar contra o Kremlin, expondo toda a guerra como uma fraude diante de todo o país. Ele diz: a força russa que você vê na televisão é uma fachada total. Ele afirma que os militares não tiveram sucesso estratégico. A economia está em declínio e o país é governado por criminosos. Normalmente, Putin simplesmente descartaria isso como propaganda ocidental. Mas desta vez ele não pode, porque o general Leonid Ivashov odeia a OTAN e odeia o Ocidente. Ele é uma lenda soviética que ajudou a construir o Estado russo moderno. E é por isso que o seu alerta é aterrorizante para o Kremlin. Ele não está apenas prevendo uma guerra perdida, ele está prevendo a desintegração total da própria Rússia. E ele pode realmente estar certo, porque suas previsões anteriores se concretizaram. E agora ele está dizendo que Putin não pode se dar ao luxo de fazer guerra, mas a paz pode lhe custar tudo. Então, vamos ver o que ele está apontando. Aqui está um trecho recente da entrevista dele na televisão, onde diz que o público russo é o mais afetado. Eles não têm dinheiro suficiente para sobreviver. Ouça só. Havia um acampamento lá. Lá, cada um pegava o que era seu. Mas qual o objetivo dessa digressão histórica? Nós pegamos. Ele mesmo diz que isso é o pior. E pegamos de vocês como agentes estrangeiros, certo? E aí mais adiante, tipo, que eles obedeçam às leis. Teve uma pergunta lá sobre por que estamos fechando esses mensageiros e tal. Temos democracia, sigam nossas leis e tudo ficará bem. Bem, e o francês também fez uma pergunta desconfortável lá. Então, mas outro ponto muito importante aqui é, Putin sabia disso? Ele não sabia? Aqui, com frequência, os problemas das regiões são publicados, vindos de toda a Rússia. Então, o que está sendo postado lá? Qual é a principal questão? E é isso que precisa ser observado. Mesmo na esperança, na nossa esperança junto com você, de que o governo vá regular isso. Em quase todas as regiões, a previdência social foi a principal questão. Esses 16.500 que o governo apresentou com orgulho foram anunciados pelo presidente como sendo tudo. Siluanov afirmou que todos os aposentados podem fazer longas viagens ao exterior, entre outras coisas. Está aqui agora. Isso aconteceu na televisão estatal russa. Esse general ainda está na Rússia e ele está dizendo tudo isso agora. Normalmente, quando alguém fala assim, acaba se tornando o maior inimigo da gravidade. Mas esse cara é importante demais para o Putin matá-lo. Então deixa eu te dar um pouco de contexto sobre quem ele é. Ele é uma das figuras militares mais respeitadas na Rússia hoje. Ele foi um dos principais líderes do Ministério da Defesa soviético e, após o colapso da União Soviética, teve papel fundamental na reconstrução do Estado russo. Depois, ele também foi uma das pessoas mais influentes dentro do Ministério da Defesa russo. De 1996 a 2001, ele chefiou a Divisão Internacional das Forças Armadas Russas, ou Departamento Internacional. Ou seja, qualquer tema ligado às Forças Armadas Russas ou ao Ministério das Relações Exteriores era com ele. Claramente, uma figura experiente e relevante. E é exatamente por isso que Putin não é fã de tudo o que esse cara está dizendo agora. Veja, a operação militar especial de Putin já passou de 1.400 dias. O motivo disso ser tão importante na Rússia é a Grande Guerra Patriótica da União Soviética contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial durou cerca de 1.450 dias. Então, em cerca de 2 meses, essa operação militar especial vai ser mais longa do que a Grande Guerra Patriótica, da qual todos na Rússia falam. Mas o pior de tudo é que Putin realmente não conseguiu conquistar nada nessa operação militar especial. E é por isso que muitas pessoas dentro da Rússia estão se manifestando. Inclui propagandistas e apresentadores de televisão russos, além deste general aqui. Ele diz que a Rússia não obteve sucesso em nível tático, operacional e estratégico. Os militares russos falharam em todas as frentes. O setor industrial foi destruído, a ciência está em estado crítico e a educação entrou em colapso total. O sistema judiciário é profundamente corrupto. Todos os juízes são nomeados pelo presidente. E 98 grandes crimes de corrupção envolvem membros do partido Rússia Unida, o partido político de Putin.
E o motivo pelo qual ele menciona o sistema judiciário é porque esse sistema agora está indo contra as pessoas que criticam a forma como Putin está conduzindo essa guerra. Muitas dessas pessoas não são contra a guerra na Ucrânia. Na verdade, elas são contra a Rússia perder a guerra na Ucrânia. Por isso, criticam a liderança militar e, indiretamente, Putin. E é por isso que todo mundo está sendo tratado como traidor só por falar contra as falhas e corrupções dentro do sistema. Mas vamos continuar com a declaração do general agora. Ele continua falando sobre a inflação dentro da Rússia. O aumento dos preços é um sinal alarmante. O povo russo está ficando cada vez mais pobre. Isso é algo que também já abordamos bastante antes. A própria mídia russa está relatando algumas coisas que simplesmente parecem inacreditáveis. Quase 40% dos russos estão à beira da pobreza. Putin segue gastando valores recordes com seu exército, que está sendo massacrado na Ucrânia. E agora o general está trazendo atenção nacional para esse problema. Ele também fala sobre problemas econômicos em várias regiões da Rússia. A saúde está em ruínas e a qualidade dos alimentos na Rússia piora. A falta de médicos é muito grave. Que muitos estudantes que ainda não terminaram o curso de medicina estão sendo enviados como médicos para diferentes regiões da Rússia e às vezes até para regiões ocupadas da Ucrânia. E essas pessoas simplesmente não têm experiência para lidar com os problemas que enfrentam, sabe, no mundo. E além disso, geralmente não tem alguém acima delas. Então, os estudantes que ainda são estudantes, aliás, se não terminarem os estudos, agora estão sendo obrigados a tratar pessoas. Tratar pacientes na vida real. A Rússia está ficando sem médicos. Vamos voltar à afirmação geral. A única área em que a Rússia lidera o mundo é na tendência populacional. A Rússia é a nação líder em desaparecimentos, mesmo sem a guerra. Mas a guerra só acelerou o rápido declínio no número de homens que estão sumindo. Aliás, desde que a invasão começou, a Rússia já eliminou cerca de 1% da população masculina, que já era menor que a feminina. Tenho certeza de que isso trará grandes problemas aos futuros líderes russos. Mas acredito que Putin não se preocupa com o futuro da Rússia. O general continua dizendo que nossos líderes se gabam de que ninguém tem armas como as nossas. Seria mais preciso dizer que, em nenhum outro lugar na esfera militar, há mais corrupção do que na Rússia. O simples fato de a Rússia estar isolada diplomaticamente enquanto os membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas emitem declarações apoiando a Ucrânia é um grande fracasso. A Rússia tem aliados como Coreia do Norte e Belarus, mas eles não conseguem ajudar um país como ela. Eles apenas drenam as finanças russas. Falamos disso recentemente em um vídeo. A Rússia pagou cerca de 20 bilhões à Coreia do Norte por toda a ajuda que recebeu. Inclui soldados, projéteis e mísseis, o que é uma grande vantagem para a Coreia do Norte. Antes, eles mal tinham moedas estrangeiras entrando no país, e agora estão se beneficiando bastante. Mas vamos continuar porque ele fala sobre a China. Ele diz: "Eu trabalhei com os chineses por muitos anos, mas a China não é nossa aliada. Isso é uma invenção e propaganda do Kremlin." Putin, no programa Linha Direta, sessão de perguntas e respostas de fim de ano que cobrimos, foi um completo absurdo. Tudo parecia bom na tela, mas sempre que você olha, vê falhas. Na verdade, esse foi o programa criado onde os russos podiam simplesmente mandar mensagens para ele e fazer perguntas. Ele não respondia a todas as perguntas, mas elas apareciam na tela. Muitas perguntas zombavam dos fracassos de Putin na televisão nacional, o que era bem engraçado de ver. Por isso, o general segue dizendo algo até chocante para mim. Putin é o responsável por tudo. Ele vive em seu próprio mundo, cercado por um culto à personalidade imposto. Mas devido às suas próprias limitações, ele não conseguiu lidar com a situação. Assim, todas as áreas, da economia à operação militar especial, falharam. Um fracasso estratégico na guerra pode levar à desintegração da Rússia. Agora, o general vem alertando sobre isso há muito tempo. Como você pode ver, esse não é alguém que odeia a Rússia. Sua maior preocupação é que o país simplesmente colapse, como a União Soviética. E também os russos que morrem aos milhares semanalmente nas linhas de frente. Em 2022, antes de Putin iniciar a Operação Militar Especial, o general publicou um artigo. Podemos considerar isso um anúncio de opinião na mídia estatal russa, certo?
E nesse artigo, ele fala sobre como invadir a Ucrânia seria um erro drástico para a Rússia. E eu quero ler para vocês algumas das previsões que ele fez em 2022. Antes da invasão, ele previu que isso causaria uma guerra longa na Ucrânia, enfraqueceria a economia russa e agravaria a já iminente crise demográfica. Demografia e taxa de fertilidade russas estão entre as mais baixas em 200 anos. Vamos seguir com as previsões dele. Ele afirmou que uma guerra com a Ucrânia faria a Rússia perder aliados e arriscar um conflito total com a OTAN. E adivinha? Na minha opinião, pelo menos ele acertou em quase todos esses pontos que previu antes do início da invasão. Por isso é importante ouvi-lo, e também por isso a mídia russa ainda o escuta atualmente. Para ele, neste momento, uma das maiores preocupações é a forma como Putin está conduzindo a guerra, ou seja, as taxas de baixas na linha de frente. E lembre-se, ele é um general. Ele fez parte do aparato de defesa russo e soviético por toda a sua vida. Por isso, ele não gosta de ver soldados russos morrendo à toa. E ele continua apontando que muitas das baixas e fatalidades russas não são porque o exército ucraniano é muito superior, mas sim, ele coloca a culpa na liderança russa. Ele afirma que a condução dessa guerra é praticamente suicida. Eles sacrificam suas linhas de frente só para conquistar território. Eles ignoram o custo humano para conquistar um pedaço de terra. Eles continuarão enviando homens o tempo que for preciso, em qualquer quantidade, até esgotar as defesas ucranianas e tomar um pequeno pedaço de terra após sacrificar dezenas de milhares. Ele fala sobre isso há anos, desde o início da guerra. Na entrevista mais recente, ele concluiu: certifiquem-se de que as pessoas parem de morrer e sofrer. Então ele está falando sobre os soldados na linha de frente e está falando sobre os russos que estão sofrendo, você sabe, dentro da Rússia, por causa dos fracassos econômicos. Agora, é aqui que eu quero mudar nosso foco para os amigos de Putin, ou melhor, antigos amigos. Porque parece que qualquer um que teve um desentendimento com Putin agora está de repente desaparecendo. Acho que o general Ivashov estava certo. A Rússia é o país líder em desaparecimentos. E temos mais um general simplesmente desaparecendo. O guardião dos segredos de Putin morreu repentinamente após ser demitido. Esse era o ex-general Yuri Sudankov. Ele morreu repentinamente de ataque cardíaco no dia de Natal, há apenas alguns dias, em Moscou. Ele foi vice-ministro da Defesa da Rússia e ocupou esse cargo por mais de 10 anos. Ele trabalhou diretamente sob Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, por muito tempo. Supostamente, esse cara era o guardião e o homem de confiança para quem quisesse falar com Shoigu ou passar informações a ele. Mas no ano passado, enquanto ainda estava em seu cargo, ele foi preso por desvio de dinheiro e lavagem de dinheiro. Depois de um julgamento falso, ele foi condenado e sentenciado a 13 anos de prisão. Parece que ele não cumpriria os 13 anos porque Putin não queria mantê-lo por perto. Por isso, em dezembro, ele simplesmente sumiu deste mundo. Apenas mais um general adicionado à longa lista de generais que desapareceram desde que Putin iniciou sua operação militar especial. É isso, pessoal! Sou o Sam e até o próximo vídeo. Um dos problemas de vídeos assim, mostrando vários ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. O YouTube costuma desmonetizar ou limitar nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos nossos foram desmonetizados. Segundo o YouTube, e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim não precisamos nos censurar, só porque os anunciantes não estão satisfeitos com o que estamos cobrindo. Nós não financiamos o site por meio de anúncios, nós financiamos com seu apoio. Então, se você é alguém que se interessa por esse tipo de cobertura, quer ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, então junte-se a nós em basicsinsider.com.
Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR que aparece na sua tela. E até o próximo vídeo.